Olá! Dando prosseguimento ao fichamento da competência criminal, esse complexo tema de processo penal, nós chegamos ao ficheiro em que vamos anotar os critérios secundários de fixação da competência material. Você lembra que no ficheiro anterior nós respondemos a 3 perguntas. Se quem praticou a infração penal tem prerrogativa de função que justifique ser processado e julgado perante determinado tribunal com competência originária para tal. Com isso definimos o órgão competente. A segunda pergunta foi que infração penal foi praticada para que nós definíssemos a justiça competente, que pode ser especial, militar ou eleitoral, ou ainda a justiça comum, federal e a mais residual de todas, estadual. E finalmente chegamos à pergunta onde foi praticada a infração penal para definirmos o foro competente. Passamos, portanto, pelos critérios principais, ratione persone, ratione materie e ratione loci. Se só depois de passarmos pelos critérios principais, ainda assim encontrarmos mais de um juízo igualmente competente para aquele processo, é que enfrentaremos os critérios secundários. Veja que o Código de Processo Penal, no artigo 69, não é nada feliz na distribuição dos critérios de determinação da competência. Veja que começa no inciso 1 pelo lugar da infração, e nos critérios principais nós vimos que este é o último critério. Existe sim uma divergência doutrinária acerca do primeiro. Se inicia pela natureza da infração penal ou por prerrogativa de função. Particularmente, prefiro começar pela prerrogativa de função, porque em alguns casos, ali já se define a competência sem precisar passar pelos outros critérios. Agora, existe misturado ali domicílio, residência do réu, distribuição, conexão, continência, prevenção. Então, a ordem definitivamente não foi nada feliz. Por conta disso, nós vamos mexer aqui na sequência. E vamos colocar incisos 5, 6 e depois 4. Inciso 5 trata de conexão e continência. Para esse tema, que é tão importante, nós vamos ter ficheiro próprio. Por hora eu só te digo assim, nós temos aqui hipóteses de modificação de competência. Mas nós vamos ter que examinar em ficheiro próprio as hipóteses configuradoras de conexão, de continência, as diversas espécies de conexão e continência, aquilo em que são similares, aquilo que se diferenciam, quando que se exige pluralidade de condutas, pluralidade de agentes, mas isso tudo no ficheiro adequado. No que diz respeito à prevenção, nós vamos ter na situação em que 2 ou mais juízes são igualmente competentes ou têm jurisdição cumulativa. E um deles tiver se antecipado na prática de um ato de natureza decisória. Esse, aliás, é o fato gerador. Não é incomum nós encontrarmos na fase pré-processual, na fase da investigação, delegados de polícia representando por medidas diversas. A exemplo de interceptação telefônica, para expedição de mandados de busca, aquelas medidas mais graves de prisões provisórias, e é possível que, nesses casos, nós estabeleçamos o juízo prevento. O Código de Processo Penal nos apresenta algumas hipóteses em que a competência será definida pela prevenção. Incerteza do foro, infrações permanentes ou continuadas que tocarem mais de uma comarca, ou subseção judiciária, se for Justiça Federal, quando não se puder determinar o foro competente pelas regras de conexão e continência, veja por que nós colocamos conexão e continência antes. Quando não se puder determinar o foro competente para os crimes cometidos a bordo de embarcações e aeronaves, pelos critérios dos artigos 89 e 90. Se por ali nós não definirmos a competência, o 91 vai apresentar como um critério subsidiário a prevenção. Segundo a súmula 706 do STF, a inobservância dessas regras de prevenção gera nulidade
relativa. E por fim, nós chegamos à distribuição. Existem algumas comarcas em que o volume de trabalho é tal que na organização judiciária nós vamos encontrar mais de um juiz competente para a mesma matéria. Aqui em Porto Alegre nós temos algumas varas criminais concorrendo em matéria. Então precisa uma distribuição igualitária entre esses juízos. Os inquéritos policiais entram pela porta da distribuição, o agente vai lá, entrega para aquele servidor público, ele faz o cadastramento e há uma distribuição igualitária de feitos ali. Agora veja que não haverá distribuição de regra nos crimes dolosos contra a vida, porque se tem uma vara que atende ao tribunal do júri especializada ali, vai direto para aquela vara. É possível, claro, nós temos uma comarca de um volume muito grande e um volume muito grande de delitos dessa natureza, de nós termos mais de uma vara concorrendo. Aí pode ter a distribuição entre elas. Se houver conexão e continência, a definição do foro por conexão ou continência, aí não vai ter distribuição. Veja por que nós colocamos a conexão e continência antes da prevenção e da distribuição. E se houver prevenção, igualmente não terá distribuição. Veja por que nós colocamos a distribuição como o último critério secundário. E o STJ já decidiu que a inobservância das regras de distribuição gera nulidade relativa. Com isso, nós concluímos que deve ser comprovado o prejuízo pela parte e tem que ser arguída em momento oportuno. Mas logo ali na frente nós vamos criar um ficheiro para estabelecer a diferença entre competência absoluta e relativa e aprofundamos um pouquinho isso. Aqui eu dou a missão como cumprida. Você lembra que você pode encontrar esse ficheiro lá no sedax.com.br na aba de conteúdos gratuitos. Se você está gostando desse fichamento de competência criminal, se associe a mim, me ajuda para que nós possamos evoluir juntos. Curte aí, comenta, compartilha, se inscreve se não é inscrito, porque isso sinaliza ao YouTube da relevância do assunto e ele distribui a maior quantidade de pessoas. E assim nós vamos caminhando todos juntos. Um grande abraço e até o próximo ficheiro.